Marcha para Jesus 2024. Olá, gente, a paz do Senhor. Meu nome é Gilmelândia, cantora, e dia 30 de maio, Marcha para Jesus. Olha que maravilha, quantos milagres acontecerão, hein? Você não pode ficar fora dessa, tá? Faltam 9 dias. Um beijo, seus lindos. 30 de maio, Marcha para Jesus 2024. Está chegando, faltam só 9 dias. Um beijo para Gilmelândia, um beijo para você que está começando, tudo de bom para você dessa segunda-feira aqui conosco. Seja muito bem-vindo à Rede Gospel. Lembrando a você que, como ainda faltam 9 dias, ainda dá tempo de você entrar no gospelbay.com.br, comprar a sua camiseta e receber aí na sua casa. A entrega, olha, é super rápida, então você tem aí mais de uma semana, você consegue comprar para a família inteira, inclusive para crianças, porque nós temos as camisetas também no tamanho infantil e até para criancinha recém-nascida. Então, olha, compre suas camisetas e receba aí na sua casa para você estar conosco neste que é o maior evento gospel do mundo, gospelbay.com.br. Seja muito bem-vindo, muito boa tarde para você. Nós vamos começar o nosso programa de hoje direto do Rio Grande do Sul, especificamente de Canoas. O Fábio já está a postos para conversar conosco. Fábio se tornou nosso amigo querido, que tem nos trazido notícias todos os dias daquela região. E ele está hoje num lugar, você vai entender daqui a pouquinho por que ele está ali parado no meio, dentro do carro. Só quero falar para você algo muito importante que o Fábio tinha explicado para mim durante o final de semana e eu quero repassar para você. Você não pode deixar de continuar doando, porque as necessidades não param de crescer. Está baixando a água e a cada vez é mais fácil, cada vez mais fácil enxergarmos todo o estrago. Então nós precisamos continuar ajudando, mas é muito importante que você entenda que neste momento a necessidade maior é de alimentos. Alimentos para as pessoas e também para os cães, para os animais de pequeno, médio e grande porte. Então você que ainda está doando, levando para o correio ou deixando numa das igrejas Renascer também, para que nós possamos enviar as nossas carretas, que deve sair uma carreta ainda esta semana, envie alimentos e objetos, gêneros de objetos de higiene pessoal, principalmente para que as pessoas possam se sentir mais confortáveis nesse período. Fábio, boa tarde, meu amigo. Um prazer falar com você de novo. Muito obrigada por você estar aqui conosco. O Fábio hoje está começando uma outra fase, né, Fábio, do trabalho. Queria até conversar com o Fábio sobre isso, por isso que você está dentro do carro, né, Fábio? Isso, Keila. Boa tarde a todos. Isso, a gente agora começa uma fase de limpeza das casas, né? E Sei. aí, como a gente... algumas casas já baixaram um pouco o nível de água, né? Como você pode ver. Mas ainda As tem ruas já muita estão água, hein, baixando. Fábio? Você está no meio de um alagamento ainda, né? Tem. A rua está alagada e as casas já estão fora d'água. Sei. Aqui onde eu tô. Então, como você pode ver, aqui é um dos locais, né? Tem vários locais ali para cima, tem local um pouquinho mais para baixo do bairro que a água vem do lado do Jeep, onde eu estava. Sei. E a água veio na lateral aqui, 1,5 m praticamente, a gente passou. Nossa, Fábio, a gente ainda passou tudo andado. isso? Tem locais bem próximos ainda. Aqui é o local mais alto, então a água está baixou um pouquinho mais, as pessoas estão conseguindo entrar em casa. Ô, Fábio, daí o que acontece agora? Por exemplo, vocês começaram, você pegou o carro hoje para quê? Para começar a ajudar nessa limpeza, é isso? Isso, para tirar algumas coisas, né, das pessoas que mais próximas, assim, também, que a gente conhece, que estão pedindo para chegar em casa, para poder tirar... Estão tendo acesso às casas, então quem tem, por exemplo, o segundo piso, que ainda manteve alguma coisa em cima, que possa buscar de roupas, né, e principalmente para começar essa parte de tirar entulhos, né. Sei. Aqui na frente onde eu tô, se você vai ver, tem gente já tirando entulho nas casas, ó. Já está saindo para frente. Meu Todos Deus. os locais estão assim. Fábio do céu, que tristeza isso, hein, Fábio? Quanta água que parece que não acaba nunca, né? E basicamente, Keila, assim, ó, aqui onde eu tô é um bairro ainda classe média. Sei. Mais para baixo, onde lá ainda a água tá alta e lá é perda total, assim mesmo. Não tem muito nem para onde correr. Então, Agora, as pessoas que mais necessitam é que vão demorar ainda mais para chegar nas suas casas, né?
Agora, Fábio, eu tenho uma dúvida. Você estava me falando, você está mostrando aí esses lugares alagados. Essas pessoas, não tem Sim. ninguém morando nessa região mais, né? São pessoas que já estão em abrigos ou na casa de parentes? Aqui a maioria, eu acredito, neste local onde eu tô, estão em casa de parentes, Sei. né? Ou muita gente foi para o litoral ou para outras localidades e Que a estão gente tem vindo uma agora condição apenas por financeira um pouco limpeza. melhor, né, Fábio? Isso, isso. Tá. Até para mostrar assim, ó, a enchente ela é democrática pra caramba, pegou É, todo mundo, não não escolheu tem, ninguém, não escolheu ninguém, ela né? pegou todo mundo. E daí, Porém, as zonas mais próximas, mais ribeirinhas, essas zonas dos bairros mais próximos aos rios, o alagamento ainda é alto e vai demorar um pouquinho mais ainda para essas pessoas voltarem para casa, que é quem está nos abrigos de fato, né? agora, você falou que algumas casas é possível recolher algumas coisas, né, que sobraram. Daí vocês estão levando isso Sim. para onde, Fábio? Não, basicamente as pessoas estão buscando os seus pertences, né? Ah, tá. Roupa, né? Os pertences de utilidade, porque, como te mostrou, não sei se tu notou, mas eu fiquei uns 4 dias, eu tava com a mesma roupa, que era a roupa que eu tinha da empresa, porque tava dentro do carro da empresa que ficou fora, entendeu? A gente saiu com a roupa do corpo, eu tava com a roupa só do remo, porque era o que tinha que eu saí com remando, né? Mas do contrário, as pessoas estavam usando a roupa do corpo até então, uma semana que não conseguiu chegar nas Meu casas. Deus do céu, meu Agora que a Deus. gente está conseguindo voltar para as casas para pegar uma roupa, né? Pegar as coisas mais de utilidade que ficaram fora d'água, né? E que para conseguir fazer algum tipo né, tocar a vida um pouco mais para frente e alguma coisa de reconstrução. Já estão botando pelo menos os móveis para fora, depois a prefeitura vem limpando. A questão dos seguros dos carros, onde o carro já tem acesso ao carro, as seguradoras estão vindo olhar os carros e os imóveis. Então, isso, mas como eu te falei, isso para uma condição, né? A enchente pegou todas as pessoas de De surpresa surpresa, e né? tem pessoas que nem isso vão poder fazer, nem seguro tem em seus carros, nem seguro tem em suas casas, nem condição alguma de recomeço. Ali que a gente está muito preocupado. Meu Deus. Olha, eu vou pedir para rodar algumas imagens que o Fábio mandou para mim hoje, dos lugares por onde ele já passou. Como ele estava explicando para a gente, alguns lugares a água já baixou um pouco. Nesses lugares é que você está conseguindo entrar para pelo menos ver o que é que sobrou, né, Fábio? Para fazer, vamos dizer assim, Isso, um levantamento, né, Fábio, do que ainda tem, do que pode salvar, né? isso, é isso aí. Aí as pessoas ainda estão visitando as casas e olhando o que dá para salvar no primeiro piso, no segundo, né? Muitas vezes não chegou, tem lugares que não atingiu o segundo, outros bairros atingiu o segundo. Essa é a casa que mora minha filha, ali E meu aí outro carro ali atingiu, na Fábio? frente. Atingiu também a casa dela? Atingiu até a metade. Meu Deus do céu. Atingiu ali também as coisas ali. Até a metade ali, até a janela foi água. A janela da parte de baixo Aquele ali, né, carro ali, Fábio? isso. Aquele carro ali aquele branco que eu tava fazendo resgate, até o que Sei. deu. No que- Depois ali ficavam os caiaques, eu saí dali para fazer resgate daí com os caiaques. Já logo naquela primeira semana, né? Ô, Fábio, Isso. e o tempo tá bom hoje aí? Porque tinha uma previsão de chuva, vai atingir também essa região ou só Porto Alegre? Só garoou agora há pouco, tá? E garoou um pouco e o tempo tá menos, assim, como a gente diz aqui, não chove, não molha. Ô, Fábio, como é que estão as pessoas? Como foi esse final de semana agora com essa... Não é que a vida vai voltar ao normal, mas é o que você falou. Vai baixando a água, daí, né, meu amigo, as pessoas já começam a tentar contabilizar o prejuízo para, de alguma maneira, seguir em frente, né? Como que você tem sentido as pessoas aí nessa região, nesse final de semana? Como que você sentiu com as suas caminhadas? Assim, ó, pelo que eu tenho falado com as pessoas, eu acho que tem dois dois momentos. Muita gente ficou meio atordoada e beleza, vamos lá, que chegou uma hora que a gente cansa, né, de chorar e de estar triste. Muitas vezes eu falo com muita gente que, nossa, meus amigos de longe me ligam, parece que estão mais comovidos, até porque a gente já entrou já 20 dias, né, já é uma fase já está numa fase de que ir tocando para frente. Só que quando as pessoas entram nas casas,
O dia que é o dia do Imagino, baque, meu tá? Quando as Deus. pessoas voltam para as suas casas. Porque não é só o móvel ou o imóvel, é a lembrança, né? Como a É, gente fala, tem fotos perdidas, tem aquele móvel lá. Imagina a senhorinha que tem um móvelzinho desde o dia que casou, um enxovalzinho desde o dia que casou lá com tantos anos. Essa é a característica de pessoas que, né, são bairros de moradores. Então tem gente que mora muitos anos aqui e que, né, 40, 30 anos com aquela casa, guardando aquele, né, algumas coisas especiais. E isso tudo é que se perde, né? É mais não do é que fácil, entulho. né, Muitas Fábio? vezes a gente olha o entulho e não entende que é muito mais do que entulho. Tem recordações, tem fotos de família, né? Tem álbuns de família, tem coisas que tu não recupera Não. com recurso financeiro. E é nesse estágio, muitas vezes, que as pessoas estão se dando conta agora. Que é a parte Então, é um mais, novo momento. que é a parte doída, né? E é o emocional, né, É, Fábio? é. Que agora É é um uma novo nova momento fase que tem emocional. o emocional. E que depois vai vir mesmo a falta de tudo, né? Do emprego, de tudo. Para cada É, é. etapa é uma dificuldade, uma tristeza e um comportamento diferente, né, Fábio? Vamos dizer assim, né? São muitas estações São. que estamos vivendo. Cada ela é um calvário próprio. Cada ela é um momento próprio. Cada dia a gente está vendo uma situação diferente de dor. Primeiro foram os resgates, depois como colocar as pessoas, depois o abastecimento. São vários momentos, o caos também de segurança que já foi controlado. Então são vários momentos e cada dia tem sido um novo processo, né? O que eu estou vendo hoje são as pessoas voltando para as casas e sentindo a dor da volta da casa, né? E não é só a questão da limpeza, como eu te falei, é a dor da volta mesmo, de É, olhar que não imaginava, assim, daqui. É algo bem complicado. E depois vai vir todo o tempo que vai se levar para conseguir manter esse processo. Tem gente que está em casa abrigada, na casa de alguém, muitas vezes até que não conhece. Quanto tempo essa outra pessoa vai poder segurar? é. Né? Daqui a um pouco as escolas vão ter que voltar ao normal. Para onde vão mudar essas pessoas? Meu Né? Deus Essa é a do nossa céu. dúvida. A gente também não sabe. E O eu mundo acho que tem que voltar a ninguém girar sabe, né, aqui. Fábio? Eu acho que nem as autoridades ainda É, sabem, não dá para saber, muita gente, né? Eu imagino que é algo que vai ter que ser tão bem planejado, né, Fábio? Vai precisar muito de vocês mesmos, os empresários, para é. tomar a frente também com autoridades, para que as coisas sejam, como nós já falamos, sejam menos piores, né? Na É um momento verdade. de união, É, né? É um momento de união, sem bandeira, sem nenhuma camiseta, é um momento de união de todos para dizer, cara, como é que a gente vai voltar a um processo normal? Não vai ter, então esqueçam aquilo que a gente entende como novo normal, mas de que forma que a gente vai conseguir colocar as coisas para rodarem pelo menos, é né? verdade. Fábio, estamos aqui para o que você precisar. Obrigada pela tua participação, por você ter parado o que você está fazendo para conversar um pouco com a gente. Mas eu quero sempre mostrar para você que está em casa do quanto nós ainda precisamos estar atentos e com as mãos estendidas para entendermos que para cada fase, para cada etapa, vai ter que ser uma ajuda diferente. Vai ter a etapa É isso agora aí. da manutenção, depois a da reconstrução. E em todas essas etapas, nós estamos aqui para o que você precisar, viu, meu amigo? Chama aqui que estamos juntos. Tá bom, então, muito obrigado, Keila, muito obrigado a todos que estão assistindo aí e continue, a única questão, continue doando principalmente alimento, tá? É o que a gente Certo. mais vê faltando, né? A gente agradece muito a questão das roupas, a roupa tem quantidade, a pessoa só tem que procurar os abrigos, tem bastante estoque disso, o que precisa realmente agora é É alimento e alimento. produto de limpeza e colchões. Essa é a nova retomada e principalmente tudo que for para criança também sempre vai ser bem-vindo. É o que a gente está vendo nos abrigos e na maior necessidade. Obrigada, viu, Fá? Um beijo para você. De Se nada. você puder, a gente te Beijo no espera coração. amanhã, que vai ser uma honra ter você conosco aqui, sempre mostrando para a gente essa realidade, viu? Tá ok. Um beijo Obrigada no coração mesmo, de todos. querido. Fiquem com Deus. Amém. Você também. Não se esqueça que você pode fazer a tua doação. Entre no renasceremcristo.com.br/enderecos e você vê o endereço da Renascer mais próxima da sua casa. Leve especificamente neste momento alimentos, objetos de higiene, de limpeza, objetos
de higiene pessoal e também de limpeza, tá bom? Essa é a necessidade mais forte agora, neste momento, em toda aquela região, não só em Canoas, mas em todas as regiões lá no Rio Grande do Sul. Antes de conversar com o meu convidado de hoje, quero te mostrar a nossa receita. Chefe Patrícia está estreando no nosso programa hoje e ela vai fazer uma moqueca capixaba, deliciosa. É um prato super fácil para fazer. Então aí na tua casa, você vai aprender a fazer esse passo a passo. O prato tá lindo demais. Olha só que lindo. Ela já fez na panela de barro, né? Lógico. Mas você pode fazer na panela tradicional na sua casa também, que é o que nós vamos ensinar aqui. Então você fica aqui que daqui a pouco a Patita vai ensinar todo o passo a passo pra gente, tá bom? Mas antes eu quero falar com você de um assunto importante e explicar para você a vinda do meu convidado de hoje. Nós sabemos que inglês é gênero de primeira necessidade, é a língua mais falada no mundo, é uma língua universal e você precisa entender que alguns paradigmas precisam ser retirados, principalmente da sua mente, para que você consiga aprender. É como um destrave. E ele descobriu um curso que, na verdade, eu sempre falo que não é uma descoberta, né, Gustavo? Seja bem-vindo. Porque quando você faz daquilo algo que é o seu dia a dia e você, na prática, para você dar certo, é a melhor maneira de se ensinar. E foi o que o Gustavo fez. A necessidade dele em aprender de uma maneira rápida, porque ele foi com cara e coragem, arrumou a mala e foi embora. Então, muitas pessoas fazem isso aqui no Brasil e muitas vezes você fala, poxa, mas eu poderia ter grandes oportunidades se eu soubesse. Realmente, quando você sabe inglês, você tem grandes oportunidades em todos os lugares do mundo, justamente por ser uma língua universal. E aqui no Brasil também há essa necessidade. Então, você não precisa ir para lá para você aprender. Porque durante a pandemia, Gustavo, vendo essa necessidade, ele pôs no papel aquilo que foi o ideal para ele. E a maior prova de que deu certo é que hoje o curso dele é um dos mais procurados do mundo e, inclusive, aqui na América Latina já é o mais procurado. Por ser online. Bendita a pandemia, que a pandemia trouxe essa facilidade que muitas vezes nós não buscávamos essa facilidade porque achávamos que o presencial, né, Gustavo, era o ideal, principalmente para uma língua que é tão diferente da nossa. Obrigada, viu, Gustavo, de você dividir com a gente segredos que são importantes para todos nós, porque é o que eu falei, é algo que todo mundo precisa saber. Né? Então eu fico muito feliz de você estar aqui hoje, justamente para a gente ter essa oportunidade. Quebrar esse paradigma. Obrigada a você pelo convite. Me diz uma coisa, você não falava nada até 2016, você foi embora em 2017. Palavra. Eu sou mineiro, morava em Minas e fui para os Estados Unidos em 2017. Quando eu fui, eu não falava nada. O que você pensava quando você foi? Quando eu fui, eu tinha vontade de morar lá, de ficar lá, de passar um tempo. E o que estava aberto para o que acontecesse. Então, eu fui meio com essa cabeça, eu vou passar um tempo, então, vou aprender inglês. Então, você foi meio com cara e coragem, não sei onde que eu vou trabalhar. Isso, eu não sabia nada. Não sei com quem eu vou falar, não sei nada. Eu era enfermeiro aqui no Brasil, então eu tinha a intenção de me legalizar lá através da enfermagem. Que, inclusive, a enfermagem é uma das profissões mais procuradas pelos americanos. Exato. Os profissionais brasileiros e da América Latina, de modo geral, inclusive, é uma das profissões mais requisitadas e que você tem uma facilidade muito maior para conseguir o visto de trabalho, para legalização, por ser uma profissão muito procurada por eles, né? Exato. Então, como eu estava lá, eu vi a necessidade de aprender inglês de uma forma mais rápida. Porque eu precisava, né, eu tinha um prazo dentro do meu visto. Então, ao invés de me matricular na escola, eu comecei a pesquisar sobre metodologias de ensino. E qual delas eu conseguiria me adaptar mais para conseguir ter um resultado mais rápido. Porque eu via que tentando ir à escola, ficava muito preso na gramática. Você começou aí, mas você percebeu que ia demorar ser mais muito, lento, porque você tem que aprender o passo a passo gramatical. Exato. E a aula não era todo dia, era aquela coisa que era uma vez na semana, então eu não via resultado. Então eu me sentia como se eu estivesse perdendo tempo. Falei, eu preciso conseguir um jeito mais rápido de aprender inglês, focado em me comunicar, que eu preciso entender e falar. E você sozinho lá, né? E eu sozinho lá. Tipo, vou praticar com quem? Exato, né? Exatamente. Porque, além de tudo, eu tenho aquela coisa de, poxa, eu vou falar errado com o dono da língua. Eu tô na casa do dono, eu vou falar errado com o dono. Exato. Você pensava isso? Até que não tanto, porque, na verdade, quem muito julga lá é o próprio brasileiro. O americano, ele não julga muito, ele te ensina se você fala algo errado. Então, ele é mais aberto, ele entende que você está aprendendo e que não é a sua língua nativa. Mas eu até que não tinha tanto esse bloqueio, não. Eu me arriscava mais, eu ia... Então, daí já faz, mesmo que se você inventando um método que você precisava mais falar e se comunicar, com essa cara de pau ia ficar mais fácil. Com certeza. Foi o que você fez. Com certeza. E eu tento tratar também isso dentro do meu curso hoje, a cara esse de pau, bloqueio eu acho que emocional. É essencial para você aprender, né, Gustavo? Porque é um bloqueio emocional, né? Aprender inglês não é só educativo, aprender inglês também envolve o emocional. Então, quando você desbloqueia isso, você não tem medo de se arriscar, você não tem medo de errar. Porque o medo do erro, ele te bloqueia e faz com que você não se exponha na situação, né?
do dia a dia. Então, era o que eu fazia, era o que eu faço, né, com meus alunos. Tirando esse bloqueio. Mas lá no dia a dia, como que você foi montando isso? Como você foi montando o curso lá no seu dia a dia? O curso, a ideia começou na época da pandemia, foi em 2020. Você já estava falando, Eu já então. estava falando. Quer dizer, pra você já tinha dado certo. A curta trajetória minha lá, eu cheguei lá, fiz o que tinha que ser feito, de trabalho, de faxina, de motorista de aplicativo. Mas chegou um dado momento, com 2 anos que eu tinha chegado lá, eu já trabalhava como tradutor dentro da imigração. Então, tinha conseguido aprender rápido. No ano seguinte, quando começou a pandemia, eu estava trabalhando como enfermeiro. Então, em 3 anos, eu já tinha inglês suficiente para... Já tinha o visto para ficar lá. Isso, exato, exato. E daí foi que veio a ideia do curso. Falei, por que não ajudar mais pessoas com a minha própria experiência de aprendizado? Então, quando eu fiz o lançamento da primeira turma, ainda não tinha muita estrutura, não estava tudo planejado. Mas com a própria demanda que os alunos iam me trazendo, eu fui montando o curso da forma ideal. Então, e qual a maior dificuldade você acha que as pessoas têm dentro daquilo que te mandaram? Dentro daquilo que me mandaram, eu acredito que seja seguir um cronograma. Eu acho que isso facilita muito. Por exemplo, dentro do meu curso tem planejado o que você vai fazer no dia 1, no dia 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele é dividido por semana. Então, acho que quando você tem tudo muito dividido, você tem mais clareza do processo. Você não se perde. Entendi. Quer dizer, você vai fazendo de uma forma que, como está dentro daquele esquema, e se você fizer um pouquinho por dia dentro do esquema... Exato. Você não Porque vai... o inglês é isso, é um pouquinho todo dia, é igual a academia. Academia você tem que ir um pouquinho todo dia se você quiser ter o resultado. Não adianta você fazer várias horas em um dia e dos outros dias da semana não ter contato com o idioma. Então, eu costumo fazer essa comparação do inglês com a academia. Quer dizer, o inglês não é só a aula, né? Na verdade, não às vezes a pessoa vai 2 vezes por semana, que é o que você falava lá. Ah, depois 2 vezes por semana, ainda mais você não está lá, porque lá você ainda é obrigado. Exato. Você está aqui ou está no outro lugar do mundo fazendo a aula. E é uma coisa que você faz só 2 vezes por semana, não pega, mas depois já era. Exato. E não muita gente também tem essa crença de achar que tem que ir para lá para aprender. Eu não acho que é assim, eu acho que aprender inglês não está num lugar. Porque eu conheço pessoas que estão lá há 10, 15 anos e não falam. Eu estudei com pessoas lá que já estavam lá há mais de 20 anos e não falam. Não falava. Aprender inglês não está no lugar, está na sua decisão, na decisão que você Agora, toma. você acha que tem pessoas, pela tua experiência, que eu sei que agora o Gustavo ampliou demais essa rede de cursos, então ele quase não dá aula. Mas o que você já deu de aula, você acha que tem pessoas que realmente têm mais dificuldade do que outras para idiomas? Que tem gente que fala, não, eu tenho facilidade, tanto que eu posso ser um poliglota, eu tenho facilidade para aprender todas, e tem gente que acha que não. Você acha que isso é meio mito também? Eu acho que isso é bloqueio, eu acho que isso é bloqueio emocional, porque assim, durante meus estudos, né, do processo de aprendizagem, o meu objetivo maior era como levar, porque a reclamação grande das pessoas é que eu esqueço o que foi estudado. Então, como levar isso para a memória de longo prazo, né? Que é para que você não se esqueça mais. E o nosso cérebro, neurocientificamente falando, aprende através da repetição. Então, repetindo uma música de um artista que você gosta. Acabou de sair na rádio. E a música, você ouve ela várias vezes e você não esquece a letra dela mais. E mesmo que você não esteja prestando atenção nela, quando você vê, você está falando. Exato, exatamente. Está cantando a bendita da música. Exato, exatamente. Então, é mais ou menos dessa forma que eu ensino a falar inglês, né? Então, você primeiro aprende a entender, porque você não consegue reproduzir um som que você nunca ouviu. Então, o processo de aprendizagem ele tem uma ordem, ele começa no ouvido. Então, primeiro você entende o som do idioma para depois você reproduzir aquele som. Mesmo que você não esteja entendendo efetivamente todas as palavras, você entende a ideia. Mas aí a forma que eu trabalho é como se fosse uma comparação de inglês com português. E aí, aos poucos, a gente tira o português e aí você entende o que está falando em inglês. Ah, entendi. Entendeu? E aí você aprende aquele som e você consegue falar. Tem um limite de idade, mínimo e máximo? Mínimo tem, 12 anos, máximo não. 12 anos que eu acredito que seja a idade que a pessoa está ali alfabetizada e ela já consegue estudar um curso online por conta própria. Mas eu tenho aluno de 60, de 70 anos. E você tem gente que nunca falou nada, Gustavo? Que nunca falou nada, que nunca tinha estudado antes e que tem resultado. E qual você acha que é a maior dificuldade? Por exemplo, vamos pegar Quando você dá um texto, aqui tem o texto da sua história. Gustavo de Noronha é a mente por trás da maior escola de inglês da América Latina. Como que você passa isso para que a pessoa entenda a ideia em inglês e não em português? E deixe o português de lado, como você falou. Inicialmente é a comparação do inglês com o português.
Só que por sentenças, porque o inglês, ele palavra por palavra, ele não faz sentido. Então, por exemplo, você pega essa frase eu que eu pego falei... essa sentença... Gustavo de Noronha é a mente por trás da maior escola de inglês da América Latina. Isso, Aqui e aí eu termina a faço uma frase. comparação do inglês, eu ensino inglês, mas traduzido com o português. E aí a pessoa ela vai ler aquele inglês com o português, e depois o próximo passo seria ela escutar um áudio só em inglês. Que aí ela já vai conseguir tirar São várias etapas do processo, são 5 etapas. Então, na primeira etapa, a pessoa ela vai ter a minha aula, onde eu vou estar explicando para ela a frase como você exemplificou. Na segunda etapa, é onde ela vai estudar por ela mesma ali a comparação da tradução com o inglês. Na terceira fase, ela vai escutar um áudio de um nativo, onde ela vai se familiarizar com os sons do idioma. Sempre no mesmo texto que você já começou com ele. Isso, exato. Entendi. Então, são 5 etapas, por isso que dura uma semana, a pessoa fica estudando o mesmo material. Ela aprende aquele material antes dela passar para o próximo. Porque é por isso que eu estava falando dessa reclamação muito frequente das pessoas de esquecerem o que foi estudado. Então, você precisa repetir o que foi estudado para você conseguir ir para o próximo passo. Mas e o vocabulário, Gustavo? Como que eu aumento esse vocabulário? O aumento do vocabulário, a gente vai passando por textos diferentes. Então, a cada texto, dentro do meu processo de aprendizagem, em 3 meses eu consigo fazer com que a pessoa aprenda 1000 palavras únicas em inglês e mais as 1000 frases mais usadas no inglês. Então, com isso, em 3 meses, ela já consegue se comunicar. Mas uma coisa importante que você falou, que eu quero destacar para você que está em casa, é a necessidade do estudo diário. É diário. E aí, voltando nas etapas, só para eu complementar. A tua aula não é diária, mas o estudo é O diário, estudo tem que né? ser diário, Você dá 2 aulas... A cada dia, as 5 etapas, a cada dia a pessoa vai fazer uma etapa. Então, um dia ela vai assistir a aula, no outro dia ela vai passar pela etapa de leitura do texto, entender ali as estruturas. No terceiro dia ela vai fazer a parte de escuta e leitura. No quarto dia, vamos dizer assim, né? Que seria a 4ª etapa, ela vai fazer só o listening, que ela vai só escutar, só ouvindo. E no 5º dia também ela vai só escutar, ela vai validar aquilo que foi aprendido. Então, quando ela entende toda aquela estrutura, ela passa para a próxima. Quantas aulas são por semana, Gustavo, normalmente? Que você aconselha? Eu aconselho 2 conteúdos diferentes de aula no início, até a pessoa entender o método. Entendi. E aí vai intensificando. Quando ela chega no 2º mês, ela já tem uma aula por dia. Então você vai ministrando as aulas online todos os dias, quer dizer, você tem essa convivência também da aula, como se você estivesse numa escola tradicional, física, numa faculdade, vamos exato, dizer assim, né? Exato, que você não são aulas... E tem aulas ao vivo, que você vai tirar dúvida, que tem suporte de alunos, tem toda a estrutura. Qual a maior dúvida que você já recebeu, Gustavo? A quantidade maior de dúvidas. Quantidade? Em que sentido? O que a pessoa mais tem dificuldade? Que muita gente faz essa pergunta. Muita gente fica preso na regra gramatical. E aí eu fico tentando tirar a pessoa daquilo. Então, tenta entender que é assim, não tenta entender o significado por trás daquilo. Então, acho que essa é a maior dificuldade. De entender que isso significa isso, não porque isso significa isso. Que aí isso acaba travando um pouco o aprendizado. Por causa da junção de palavras, né, também. Exato, né? exato. E das frases muito específicas, das expressões. Exato, dos phrasal verbs, né, que são os verbos frasais. Então, tudo isso, a pessoa fica muito presa naquilo e acaba atrapalhando. Qual foi o maior mico que você pagou lá quando você estava aprendendo? Nossa, o maior mico que eu paguei lá quando eu estava aprendendo. Uma vez, eu fui parado pela polícia. Nossa, então foi pior do que o meu. Foi pior. Fui parado pela polícia. E o cara chegou, eu passei, aqui no Brasil, o sinal vermelho à noite a gente passa. E era recém-chegado lá. Então o sinal ficou vermelho e eu passei. E aí veio a polícia imediatamente atrás de mim. Então quando o policial me parou e chegou na minha janela, ele me perguntou de onde eu estava vindo. Mas ele queria saber naquela noite de onde eu vim. E eu falei que eu estava vindo do Brasil. E ele me olhou e ele, como assim do Brasil? E eu não conseguia entender o que ele falava. E eu falava Brasil, Brasil. E ele só queria saber de onde eu estava vindo naquela noite. E como que você descobriu? Não descobriu? Eu descobri depois. Depois. Ele te liberou? Liberou. Ele viu que eu não falava. Deixa eu liberar esse coitado, porque tudo bem, ele só passou no farol vermelho e pronto. Exato, né? ele só falou, não Com faz alimentação, você sofreu muita dificuldade? Desde que você chegou lá, você foi para Boston ou não? Fui para Boston, desde que eu cheguei. Você sofreu muita dificuldade lá? Com alimentação, eu ia muito na mímica. Muitas vezes eu pedi algo que não era o que eu queria. Já aconteceu com você? Nossa, muito. Eu pedia o que não era o que eu queria e falava, já que é isso que eu pedi, vou ter que comer Tudo isso, bem, né? Vamos experimentar algo novo. Gustavo, a maioria das pessoas que estuda é pessoas é gente que está no Brasil ou fora do Brasil?
Hoje, a maior parte dos meus alunos estão no Brasil, mas eu tenho aluno no mundo todo. Tem aluno no Japão, Canadá, Estados Unidos, Europa. E tem um povo que tem mais dificuldade para falar o idioma? Eu acredito que não. Acho que não, né, também, Acho que né? não. Eu sempre acho que, que os orientais têm uma dificuldade maior porque até o alfabeto, né, a montagem das letras, Das eu falo, letras né, é diferente. é muito diferente. Eu É. estudei com uma coreana lá e ela falava sobre isso. Mas eles têm aquela vantagem de ter o inglês a vida inteira na escola, né? é. Então, na verdade, o que você faz é pontuar para que exista uma possibilidade maior de ampliação mesmo de mercado, até de mercado de trabalho, né? Isso, exato. Porque hoje eu acredito que o inglês ele vale mais que um curso superior. Se você não sabe, você tem uma... Você tem que você se destaca no mercado. Você em se questão destaca, de trabalho, né? E hoje você trabalha só com os cursos, né, Gustavo? Hoje só tomo conta da escola. E você tem cursos presenciais lá também? Lá? Não tenho. Eu tenho projeto para o futuro, mas no momento ainda não tenho não, ainda só online. Agora, eu acho legal porque a pandemia, ela trouxe essa possibilidade, que foi o que eu falei no começo, né, Gustavo? De a gente se aperfeiçoar muito mais de uma forma que antes era impossível. A pessoa que não tinha tempo, ela se limitava muito a fazer, principalmente um curso de idiomas, porque não tinha tempo de... Ainda mais São Paulo, por exemplo, que a locomoção é uma complicação danada para você ir aos locais. Quer dizer, hoje você tem essa acessibilidade e que foi um trunfo que você teve também, né? Sim. Que profissionalmente te alavancou, né, Gustavo? E eu acredito também que essas escolas presenciais, dependendo da didática, leva muito tempo para o aluno aprender. E acho que hoje em dia a gente vive um momento que é tão imediatista que a gente quer um resultado mais rápido. Então, quando você se matricula numa escola que você tem lá 2 anos no básico, 2 no intermediário, 2 no avançado, com 2 aulas na semana é muito tempo para você conseguir ver um resultado. Demora muito mais, né? Demora muito mais. Gustavo, quando a pessoa te procura para fazer um curso que seja mais técnico, para um trabalho que ela já vislumbrou, por exemplo, você foi com a intenção de trabalhar com enfermagem. São linguagens bem técnicas, né? Sim, é uma De acordo terminologia com muito específica. De acordo com a profissão. Isso é possível também num curso mais rápido, como você faz? Para aquela pessoa que, olha, eu quero trabalhar como engenheiro lá, ou como médico, ou como enfermeiro. Eu acho que depende do nível de inglês que a pessoa tá. Se ela já tem um nível de inglês, ela já passou pelo aprendizado básico, aí sim eu acho interessante ela focar no vocabulário específico. Mas se ela não tem nem o básico, é a mesma coisa de um americano vem para cá para estudar português, dando um exemplo que fique claro para todo mundo entender. E ele não vai se matricular numa escola de português para concurso. Ele vai primeiro aprender o português para depois ele chegar no português de concurso. Não adianta querer pular etapas, não né? Adianta. Essa que é a verdade. Não tem como você aprender algo específico se você não souber o básico. Não passar pelo básico, é impossível. Por isso que o imediatismo, ele é bom quando você se empenha a fazer e a estudar, mas ao mesmo tempo ele pode te atrapalhar se você achar que consegue do dia para a noite. Não é do dia para a noite. Não, não é. Exige dedicação. A pessoa tem que se dedicar todo dia um pouco. Pelo menos uma hora por dia, você aconselha, Acho Gustavo? que de 30 minutos a 1 hora, pelo menos, é o suficiente. Mas todo dia um pouquinho. Gustavo, assistir filmes, séries, ouvir música, você acha que isso também ajuda no aprendizado? Ajuda se for intencionalmente. Se a pessoa já tiver um conhecimento ali, ela assistir uma série, acredito que contribui sim. Mas ela sem entender nada, não. Porque aí não tem intenção no aprendizado. Não adianta porque ela não vai desenvolver, ela né? Não vai desenvolver, ela não vai conseguir fazer o link, né, do que aquela palavra em inglês significa em português, no caso, né? O que já aconteceu em aula que mais te marcou? Porque o início, mesmo você sabendo, muitas vezes, para transmitir o conhecimento, muitas vezes no início é difícil, né, Gustavo? Porque é algo que você não fazia, você não era professor. Exato. Você criou a sua própria metodologia, né? Teve algum dia ou alguma aula que você falou, não, agora eu vi que deu certo por causa disso, porque alguém conseguiu com essa facilidade eu vejo os feedbacks dos alunos, né? Então, o feedback que eu tenho é muito positivo. Das pessoas falarem, me agradecer, que conseguiu. E quando o aluno ele termina o curso, eu converso com ele. Então, eu entro na chamada de vídeo e quero saber. Eu falo, olha, eu preciso saber de você, se você teve o resultado que esperava. Em inglês, Você conversa normalmente já tudo em inglês. Exato. E pela maneira como ele fala, você já percebe se houve o aproveitamento como deveria. Exatamente. Eu consigo ver que o feedback é muito positivo. Então, isso que eu vi que estava no caminho certo, que realmente as pessoas têm resultado. Quem estuda tem resultado. Isso é importante. Eu acho que é o mais importante, né, Gustavo? A gente não deixar de mostrar para as pessoas que tem que ter dedicação. Não é milagre, não né, é Gustavo? milagre, não é milagre. Existe uma metodologia eficaz, mas não é milagre. A minha parte eu consigo fazer, que é te dar o caminho, como você vai fazer para sair daqui até aqui mais rápido. Mas a sua parte eu não consigo fazer. Se você não estudar, meu filho, não tem jeito. Não há nada que faça com que a coisa ande, né, Gustavo? Exatamente. A sua parte você tem que fazer.
Gustavo, tem inscrições o tempo inteiro para eu deixar? Posso deixar o contato? Tem inscrições certo? o tempo inteiro. Olha, uma pode. coisa importante que o Gustavo falou, e eu acho que é super válido, essa história de você não colocar uma criança muito pequena. Deixa a criança pequena no tradicional, porque o tradicional, para ela é bom porque ela já está se alfabetizando também em português. Então, ela consegue ter essa abrangência para quando chegar nessa idade, nos 12 anos, que tem um pouco mais de consciência e já desenvolver um pouquinho, daí você coloca para dar uma melhorada e até para ter essa possibilidade de fazer o intercâmbio já mais adiantado. Não manda o teu filho para estudar inglês, mande para estudar. Exato, Né? Não é, Gustavo? exato. Porque senão ele perde um tempo lá que poderia ser precioso para fazer o college, por exemplo, estudando inglês, sendo que você pode fazer aqui. Tira isso da sua cabeça, que você precisa gastar milhares de dólares com eles lá só para estudar inglês, quando você tem essa facilidade aqui de jovens que têm se empenhado para abrir caminho para quem está indo. Isso eu acho importante, que é o que você está fazendo, Sim, Gustavo. Você está sim. abrindo caminho para facilitar a vida daqueles, principalmente mesmo dos mais Queria jovens. eu ter encontrado um Gustavo quando eu fui pra lá. Ai, queria eu ter encontrado você também, viu, Gustavo? Porque olha, eu teria pago muito menos mico. Porque eu brinquei com o Gustavo, quanto mais velho você fica, mais você se trava para ter essa cara de pau de falar, não, vamos falar e pronto, se errar, tudo bem, que você corrige. Quanto mais velho, mais difícil é. Então, procure colocar os teus filhos, porque é o que o Gustavo falou. O inglês, ele abre portas, ele te muda de patamar em qualquer que seja o mercado de trabalho, qualquer profissão que você escolher para a tua vida. Não é, Gustavo? Exatamente. Gustavo Noronha, lá no teu Instagram tem todo o caminho? É Gustavo de Noronha, lá no meu Gustavo Instagram de tem... Noronha. Isso, Gustavo de Noronha, lá no meu Instagram tem o link na bio. E lá no link da bio o valor é super acessível. Como era o meu sonho aprender inglês e meus pais não tinham condição de pagar um curso para mim. A gente e sabe hoje... o tanto que é caro, É, né, exato, Gustavo? exatamente. Então, hoje saber que eu consigo, né, falar e consigo ajudar outras pessoas com um preço acessível é a realização de um sonho. Gustavo de Noronha. Outra coisa, lá no canal do Gustavo no YouTube, ative as notificações, porque tem conteúdo novo direto. Então, você ative as notificações e já vá acompanhando o Gustavo também lá no YouTube para você ter mais informações. E Gustavo de Noronha, como ele te falou, tem ali o link na bio e pelo link você já tem todo o caminho para você aprender. Gustavo, volta sempre, viu? Obrigado. Parabéns pelo teu trabalho. Que Obrigado, lindo. muito Eu obrigado. acho muito bonito o que você está fazendo de dar oportunidade para outras pessoas, o que significa que o valor é acessível. Então, isso é legal também para que você tenha essa oportunidade. Não deixe para amanhã, porque, olha, quem começa tarde, eu falo porque eu sei da dificuldade, que você começa mais tarde, é muito mais difícil para aprender. Exatamente. Então, é bom que você já faça isso desde sempre. Obrigada, viu, Gustavo? Obrigado a você. Fique aqui com a gente mais um pouquinho, para você aprender. Para você aprender, não, para você gosta de moqueca capixaba? Gosto. Gustavo vai aprender, Eu tô no vai Brasil, vou ter que aprender a vou ter que comer. receita e vai, lógico, experimentar com a gente. Vem pra cá comigo, que nós vamos aprender a fazer essa delícia agora. Você fala inglês, Patita? Nada. Nada? Tá vendo aí, Gustavo? Ó, pronto, Já minha tenho filha. método para aprender. Já tem o método pra Já aprender. sabe por onde começar. Já sabe por onde começar, Eu exatamente. saí daqui amiga íntima de Gustavo Tá, é agora. lógico. Olha. Seja bem-vinda, viu, minha amiga? Obrigada. Obrigada por você estar aqui com a gente. A Paty vai ensinar a fazer essa moqueca capixaba hoje, que ela me passou essa receita. Eu achei super fácil para fazer. Qual que é a diferença dela para moqueca tradicional baiana, Paty? São dois elementos, inclusive um deles eu trouxe, que eu vou colocar, porque pra mim a gente dá um sabor a mais, que é o pimentão. Na baiana vai pimentão, na capixaba não vai. Mas Certo. aqui eu só vou botar pra gente poder ter um frescor a mais. Pra ficar bonita também, né? Porque as Isso. cores ficam lindas, Tá. né? E o leite de coco. Na capixaba não vai o leite de coco, na baiana vai o leite de coco. E o azeite de dendê. O azeite de dendê. Nessa vai Nessa vai o azeite tradicional. Ou com a seja, cúrcuma. pra você que gosta de um pouco menos tempero, uma coisa mais leve, a Essa é a capixaba é a melhor. perfeita, ela é suave, Certo, ela não é porque pesada. A do dendê que tem a pimentona, né? Isso, Tal, mas exatamente. Essa aqui é mais suave um pouquinho. Certinho. Vamos lá, Tá. por onde começamos? Vamos esquentar aqui O óleo. o, Já tá prontinho, tá? o azeite. Liguei aqui? Vê Peraí, se deixa eu ligou. destravar pra você. Opa. Epa, travou? Deixa eu puxar ela pra cá. Deixa. Pronto, agora vai. Pronto. Pronto. Aí a gente vai esquentar o azeite. Deixa eu só esquentar nessa daqui que é mais pra cá. Que é mais forte. A boca. Pronto, 7. Tá ótimo. Aí o que vamos fazer? Enquanto esquenta, vamos já colocando a cúrcuma, tá? Porque eu quero aquela cor bonita. Então já posso colocar a cúrcuma no a azeite. cúrcuma já pode colocar no azeite, Certo. tá? Deixa eu só pegar uma... A cúrcuma vai deixar esse amarelinho que o azeite de dendê deixaria, né, Patita? Exatamente, Na exatamente. muqueca tradicional, na baiana. Por daqui a gente já vê que ela é bem mais leve um pouquinho, né?
que ela vai a cúrcuma. Olha, uma coisa legal que a Paty fez, que eu pedi para os meninos mostrarem, é a maneira como você corta os legumes, principalmente para fazer um prato como esse. Se você observar aqui, é mais ou menos a mesma largura, tanto da Isso. cebola, quanto do pimentão, quanto do tomate. E essa é uma estratégia mesmo para deixar mais bonito o prato. Então, você vai observar que tem mais ou menos o mesmo tamanho. E nesse caso específico, olha, tá vendo? Deixando um do ladinho do outro para você, você vê que tem mais ou menos a mesma espessura do pimentão e também do tomate. E todos cortados em rodelas. Claro, se você quiser fazer de uma outra forma, mas assim ela fica mais bonita. E a apresentação do prato é tudo também, até se você for fazer para vender. E o ideal é padronizar o corte, porque como eu tenho vários temperos que eles cozinham de forma diferente, com o corte eu consigo padronizar o cozimento. Ah, tem isso também? Tem. Então Com você o viu, os corte eu meninos consigo mostraram para padronizar você, deixa padronizado, justamente para facilitar na hora do o cozimento. cozimento. Para não ficar nada mais duro. Tem a ordem certa também de você colocar, justamente para isso, né? Exatamente, aqui. Tá Certo. esquentando aqui? Tá. Essa panela é mais forte. Não, mas esquenta Tá mesmo, rapidinho. esquentando, tá esquentando. O que a gente vai fazer aqui? Enquanto tá esquentando, nós vamos entrar com a cebola. Certo. E aí, a cúrcuma já tá aqui. Você vê que já tá mudando a corzinha do azeite, tá? Olha, se olhar aqui, olha, o azeite já vai ficando Ó. amareladinho também, ó, tá vendo? Já vai ficando aqui. Deixa esquentar mais um pouco e me fala uma Vamos. coisa do peixe. Que peixe você escolheu? Estamos usando cação. O cação. Peixe branco. Mas Que é o peixe do botão que eu falo. Exatamente. O cação, e também tem uma largura específica dele, uma grossura específica Tem. pra cortar? Sempre que for colocar, Ah. peça pra... Eu pedi hoje na peixaria, tá? Ó, uns 3 centímetros, né? Exatamente. Não muito fino, Tá. tá? Porque ele não... Pra não desmanchar. Isso, pra não desmanchar muito dentro da sua moqueca. E eu preciso temperar ou não? Não, aqui você Nada. não vai temperar nada, tá? Ele Certo. dá zero tempero aqui. E você aconselha que eu compre congelado ou fresco? Fresco. Sempre pra moqueca, peixe fresco. Daí você busque sempre uma peixaria de confiança, ou se é um hipermercado, Exatamente. atente para 2 coisas no hipermercado. A data de vencimento Isso. e a cor do peixe, tá? A cor do peixe é importante. As o guelras cação, do peixe você e vai os ver que ele olhos é também. branquinho E e exatamente. esse escuro dele também é normal dele. É Então, normal. é importante que você olhe. O peixe gosmento, que tiver, se você colocar, né? Se você olha, parece que ele tá oleoso, sabe? Ele tem uma aparência Quando as diferente. guelras dele não estão frescas, ou então o olhinho dele tá meio escuro, não compre esse tipo de peixe. E se não ele é tiver já viável. fatiado e não tiver branquinho, não compre. Não compre. Esse aqui eu comprei ele inteiro e pedi pra fatiar na hora, É a melhor coisa. tá? Pronto, agora sim. Agora já deu uma Exatamente. esquentada. Vamos Primeira lá. coisa que você coloca é a cebola. A cebola. Certo. Vamos primeiro... Qual é o diferencial da moqueca? Eu vou revestir todo o fundo da minha panela com a cebola. Camada de cebola, camada de é pimentão. verdade, não é pra refogar, pra camada ir de- mexendo. Tá. Não. Esse peixe, ele vai, na verdade, ele vai refogar com o calor, tá? Certo. Por isso que ele demora um pouquinho pra... Exatamente. Esse daqui já tá quase que finalizado, Paty? Já, só vou botar pra esquentar um pouquinho. Nossa, vou até por aqui pra esquentar, porque acho que é esse que eu vou comer, né, Paty? É Quente. esse mesmo, quentinho. Não gosto de comida fria, Gustavo? Lá nos Estados Unidos tem uma mania de comer comida fria, né, Tem. Gustavo? Pelo amor de Deus, eu sofria tanto. Pus no micro-ondas no quarto que eu morava, você acredita? Porque não tem colocou? condição. Ah, coloquei. Gente, comida fria, você gosta de comida fria? Não gosto. Eu também gosto. Eu acho que a comida quente, ela parece que traz o frescor, né? Mesmo que você esquente só um pouquinho, que não seja da hora, do momento, né, Gu? Parece que Mas traz essa sensação. dá essa de- sensação, é verdade. E aí, Keila, vamos fazer o seguinte, Você ó. colocou a cebola e já colocou um pouquinho do alho. Do alho. Tá, O alho, ele é picadinho mesmo, tá, gente? certo. Então aqui Então a gente você vê que já tá tem uma disposição correta, porque são camadas. Então Exatamente. você não vai refogar e ficar mexendo. Essa é a maneira certa para você já deixar o prato e não mexer mais. Coloquei a cebola, coloquei o alho, agora eu venho colocar... Eu tô colocando o pimentão só para trazer um sabor a mais. É a capixaba, não vai pimentão, tá? Se você não quiser pôr pimentão, você não precisa pôr. colocar. Você vê que eu tô colocando tudo em camadas e até agora o peixe não entrou, Certo. tá? Quanto tempo ela demora para ficar pronta, Paty? Mais ou menos? Depois que ela tá montada na panela, 10 minutos. Rapidinho, É né? um prato rápido. Ele não vai ficar pronto pra gente aqui, por isso que a Paty trouxe a outra pronta pra mim.
Mas é Tá. uma coisa importante da moqueca que a Paty estava me explicando quando nós combinávamos, tanto faz essa quanto a baiana, é você não mexer no prato, porque a apresentação dela é isso. Exatamente. Por isso que você vai colocar as camadas, vai ter a hora certa de você colocar o tempero, porque depois você não vai ficar, senão vai ficar como que chama quando você mexe? Fica igual um cozido. Isso. Não é um cozido, tá? Então, olha, colocou o pimentão, colocou o tomate, daí Coloquei você já vai pôr o tomate, peixe. Eu já vou botar o peixe. Então, recapitulando para você. E é- Esquenta o azeite com cúrcuma, faz uma Isso. caminha de cebola, depois você vai fazer outra caminha de pimentão e o tomate. Perfeito. E daí você coloca a... Aqui já tá até fervendo, ó. Nossa, como tá? Eu vou passar esse pra cá, que eu boto esse aqui. E já vou diminuir esse daqui, né? Tá. Já Só para deixa deixar ela esse aqui. ficar apurando. Isso. E daí, Paty, o que eu faço a partir daí? Aqui, coloquei o peixe. Eu venho com... Paty, não vai botar água, não bota nada. O peixe ele vai começar a soltar a própria água dele. Aí eu venho com o suco do limão, ó. Em cima do peixe Em primeiro. cima do peixe primeiro. O limão, ele é cítrico, ele é ácido e ele vai cozinhar. Por isso que a gente não temperou ali. Porque se eu colocasse limão aqui, ele já ia cozinhar o meu peixe. E o limão ajuda a cozinhar mais rápido o peixe. Exatamente. E até agora nada de tempero. Nada de tempero. Eu vou Certo. começar agora aqui, ó. Coloquei o limão. Então depois do limão é que você vai começar a temperar. Coloquei o sal e eu vou devagar no sal, tá? Tá, Porque eu vou fazer outra camada aqui, certo. tá? Então eu vou fazer em camadas. Entendi. Geralmente são 2 camadas. Então quando chegar no peixe, você já tempera com só o sal por enquanto. Não se Só esqueça o do limão limão e o e do sal. Daí Isso. agora vai mais um pouco de cebola. Exatamente. Você vai cobrindo. Se você tivesse mais cebolas aqui, você Pode repetir o pôr mesmo também. processo, Tá. tá? Vem E começa a o subir o pimentão cheirinho. Eu aqui. gosto muito do cheiro do cação, sabia? Eu acho um cheiro tão gostoso. O aroma dele é uma delícia. Sem contar que é um peixe que não tem espinha. Peixe sem Exatamente. espinha é muito mais seguro. Não é, Paty? Você gosta de pimentão verde? Eu gosto de tudo, minha filha. Não tem Gosto. essas coisas não de não gostar. Ai, que bom. Eu gosto de pessoas assim, que comem de tudo. De tudo. Daí você fez uma outra caminha. Fiz uma outra caminha. Vou trazer aqui o tomate. E depois você põe o peixe de novo e põe o tempero de novo. Exatamente. É que eu tô esperando que tenha um tempero que você não pôs ainda. Eu não vou nem deixar falar nada pra saber a que hora você vai Isso, pôr. eu vou botar. Só um momentinho. Ó o alhozinho. Deixa eu tirar esse daqui. Não se esqueça do alho, né, Paty? Tem razão. O alhozinho, não esquece dele. Ó, peixinho aqui. E ó o cheirinho que já vai subindo. Não, tá demais. A gente sempre fala aqui da procedência de peixe porque o peixe, uma intoxicação alimentar com frutos do mar e peixe, qualquer tipo de crustáceo, pode matar, né, Paty? Exatamente. É muito Isso perigoso. muito Então, importante. você tem que saber. Se você não tiver um lugar de confiança para comprar, é melhor você comprar o congelado, deixar do dia para noite, né? Da noite para o dia. Isso. Descongelar naturalmente, na geladeira sempre. Deixa, tira antes e faça, porque daí você pelo menos você tem essa garantia, que é melhor do que você se contaminar. Então, você toma muito cuidado, se intoxicar, aliás. Foi, E aqui- colocou o limão. Daí aí você não colocou sal. Não coloquei o sal agora. Tá. Coloquei o limão, coloquei o sal. Esse é um chimichurri sem pimenta. Tá. Que é um Tá. temperinho muito gostoso também, que tem tudo a ver com Peixe. peixes e frutos do mar. Exatamente. Então a gente vai colocar só um pouquinho. Porque aqui a gente já tem muito tempero, tá? Eu só quero... Não preciso colocar muito. Não. eu só Agora, quero o sal um você frescor. só colocou em cima do peixe. Mesmo assim, ele espalha? Vai espalhar. Tá, Porque a gente acerta o sal no final. certo. Esse é o correto. Tá. Porque esse peixe ele vai soltar água. Então, no final, quando estiver acabando, que você pela água, você vai saber se tá bom Vou ou não. saber, eu vou provando aquele caldinho delicioso e vou saber como é que tá a proporção de sal Certo. nessa receita. Por isso que eu não coloco agora. E uma coisa que eu quero te perguntar. A textura, como a gente não vai ver como é que ele fica pronto, eu vou deixar... Deixa eu só pegar uma colher aqui para mostrar para quem tá em casa. Eu vou deixar... Opa. Oh, meu Deus. Peguei todas, menos a colher. Menos a colher. Aqui é uma colherzinha. Pronto. Eu vou deixar
pela metade, qual é... Vamos imaginar que essa panela seja essa, tá, Tá. Paty? Qual é a altura que eu tenho que deixar a água para saber que já tá bom, que não tá cru, que já apurou bem? Quando você colocar todo o peixe e fechar a sua panela, deixar ela entreaberta, você vai ver que vai começar a soltar um pouquinho de água do peixe. Certo. Aí você vai completar com aquela aguinha que a gente botou ali até a metade da panela. Tá. Completei até a metade, deixa Essa ela aqui. água aqui, certo? Uma água Isso, normal, sem nada. Normal. Tá. Aqui a gente não vai colocar agora, ó, como é que ela começa a ferver, ó, tá vendo? Você vê que a água já começa a soltar na panela maior. Exatamente. Mas não vai ser o suficiente para cozinhar o peixe todo, tá vendo? Tá soltando tanto que não dá nem para você ver. Da imagem você não consegue ver ainda, que é só um tiquinho. Que já vai pegando só um pouquinho mesmo, entendeu? Então, você vai deixar soltar. Quando você perceber que Exatamente. saiu pelo menos uns 2 dedinhos de água, daí é que você vai... Você vem com essa água aqui. Não é pra botar água toda não, gente, por favor. A gente vai colocando de pouquinho em pouquinho, Tá. tá? Porque eu tenho que ver o cozimento do meu peixe, porque senão daqui a pouco vai virar uma sopa. Que é o que eu falei. Daí depois ele não vai secar mais e vai ficar parecendo um peixe ao molho, que não é a ideia. Porque Exatamente. o caldo da moqueca ele é um pouquinho mais grosso. Não é um caldo de sopa. Exatamente. Entendeu? Então, a diferença é essa, que é o que você precisa entender na hora de você fazer o prato. Esse é o momento de colocar mais água ou não? Esse aqui a gente vai colocar só um pouquinho de água. E, Ó, Paty, eu deixo sempre bem fechada a panela? bem fechado. Tá. Ó, um pouquinho. A quantidade que eu tô botando, ó. Cheguei até aqui, ó. Ela vai pronto. cozinhar o meu peixe. Tá vendo? Quer dizer, na verdade, você vai colocar, a princípio, na primeira camada. Exatamente. Antes de cobrir a primeira camada. Por quê? A água Vai gera borbulhar, vapor. é. Ela Vai vai borbulhar, ela vai começar a crescer. Então ela vai cobrir tudo aqui que eu preciso, Certo. tá? Não mexo mais e deixo ele aqui cozinhando. Olha eu com o prato na mão já para experimentar. Vou pegar o arrozinho que eu fiz, tá ali Ai, no forno. por favor. Ah, é? Fiz. Que delícia. Fiz um arrozinho pra você poder comer com Eu deixei todas as fichas da Paty pra cá. Deixa eu pegar minha ficha aqui do lado Deixa. do Gu, só pra passar todos os contatos da Paty. Não, e um arrozinho branco é tudo, né? Ó, olha que... Ah, e é o arroz branco mesmo, né, Paty? Que é o Fiz ideal. o arroz branco. Como a muqueca já tem muita concentração de sabor, um arrozinho branco, o máximo que pode acontecer aqui, uma farinha pra fazer um pirãozinho desse caldo. Não, não precisa. Tá tudo bem. Ou então Tá tudo um bem arrozinho assim. acabou. Precisa não, tá tudo bem assim, né, Paty? Paty, Acabou. quanto eu gasto pra fazer essa receita? Mais ou E menos. olha que eu comprei os ingredientes todos hoje, lá perto de casa. Eu gastei em Você faz torno o de prato pra mim, Paty, R$70. por R$70 para umas 6 pessoas, Paty, mais ou menos? Pode ser. Pode ser. É um prato legal para eu vender também. Se eu já tiver uma clientela boa, vender uma marmita de Faça e 200 venda. gramas, né, Paty? Faça e venda. É um prato legal Você pra comprou, você. você fez uma receita de... Como que eu vou fazer essa conta, hein, para vender? Porque Você ali- vai fazer o seguinte, eu gastei R$70. Você tem os seus gastos fixos e você tem os seus gastos... Tá bom de arroz? Tá ótimo. Gente? E você tem os seus gastos que você usa na receita. Então você pode vender esse fácil e venda, fácil, a R$32 o De prato. 200 gramas? De 200 gramas. Legal. Tá ótimo. Então dá para você Porque ganhar você uma tem um grana. bom peixe, porque dá você pra você tem ganhar uma grana. 200 gramas vai dar umas 4 marmitas, né, Paty? Por aí. Você vai gastar R$70 para fazer, você vende cada uma por 30, você vai ter 100. Você vai ter um Gente, excelente já acabou a lucro. minha hora, você acredita? Preciso comer para ir embora. Olha, deixa eu te passar os contatos. Ô, Paty, você faz encomenda? Sim, faz, né? Faço. É porque a Paty se divide também entre os fóruns da vida, que ela é advogada. Pois. Então tem isso também. Profissões completamente diferentes. Mas olha, lá no Instagram da Paty, você conhece melhor o trabalho dela e você pode sim fazer a sua encomenda. Tá aí na tela para você. Doce de mudo, tá? Mãe Oficial. E o WhatsApp dela, para você ter mais informações, é o 961166008, certo? Exato. Meu Deus do céu. O bom do peixe também é que, como eu sou canhota e estou nessa dificuldade, eu não preciso nem cortar, ó. Olha, gente, dá uma olhada que delícia. E desmancha, meu Deus do céu. Ele desmancha. E deu tempo né? de esquentar bem, Paty. Tá Ai, quentinho. que bom, tá quentinho, né? Veja se tá aprovado. Olha, pelo aroma, Agora é hora tensa. é nada. É. A gente já conhece pelo aroma da comida que você está acostumado, a gente já conhece. Eu vou cantar pra engrandecer o nome do Senhor.
Não é suave? Super suave. Suave, mas com sabor. E vou te falar, eu tava com medo de ficar sem sal. Não fica? Eu não gosto de comentar a receita em cima da hora, porque dá vontade de comer mais. Não dá tempo. Tem que esperar acabar o programa pra comer. Gustavo vai comer comigo agora. Paty, adorei, minha amiga. Gostou? Volta sempre. Que estreia maravilhosa que você fez. Obrigada pelo carinho. Bendito Marcelo que trouxe a Paty pra gente. Né? Paty, você volta logo? Volto. Vamos combinar, Posso só mandar tá? um beijo rapidinho? Por favor. Mandar um beijo pra Carmelita. Hoje é aniversário de Oh, Carmelita. linda. Tá fazendo 60 anos. Um beijo Você bem é mineira grande. também? Hã? Você é mineira também? Não, eu sou carioca. Carioca. Carmelita, um beijo, minha Um querida. beijo. Deus te abençoe, felicidades, muitos anos de vida. Que seja um tempo de muitas alegrias para Carmelita, certo? Obrigada pela companhia. Nós voltamos amanhã às 2h30 da tarde. Estamos nessa contagem regressiva da Marcha para Jesus. Não se esqueça de ligar no gospelbay.com.br para adquirir a sua camiseta. E olha, amanhã tem um programa muito especial para você, como sempre, estamos te esperando. Você vai aprender a cuidar melhor da saúde, a ficar mais bonita, sempre com os melhores profissionais, tá bom? E lembrando também a você que amanhã, esse nosso programa de hoje, com todas as orientações do Gustavo, também já estarão disponíveis no nosso canal no YouTube. Corra lá, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Tudo de bom para você, TV, lá no YouTube, tá bom? Um beijo para você, Deus te abençoe e até amanhã.